Assim, confio que o aparecimento de sua ressurreição confirmada nesta semana, que o pouco que temos visto, vocês poderiam, neste momento, neste estágio, sendo que é a sua primeira vez, ser um pouco céticos em relação a isso, porque a única coisa que vocês veem é apenas a parte menor. Mas nunca esteve errado uma única vez, em dezenas de milhares de vezes. Nunca esteve errado. Quantos aqui são testemunhas disso? Levantem as mãos. Isso tem sido, veem, nunca, não importa em qual nação, onde fosse, o lugar, nunca foi dito que algo aconteceria que não acontecesse exatamente daquela maneira. Então, nada pode ser tão preciso a não ser Deus, somente Deus, vem? Certamente. Mas, naturalmente, tem que parecer obscuro, tem que ser assim. O mesmo aconteceu em seus dias e assim por diante. Até mesmo o seu nascimento e tudo mais parecia obscuro. Deus faz isso apenas para testar a fé de seu povo. Agora, nesta tarde, pensei que não seria mais do que correto, e depois do seu aparecimento diante de nós, que percorreu o edifício e discerniu os pensamentos do coração. E eu apenas usei 3 ou 4 pequenas escrituras com vocês, as quais Deus sabe que todas as escrituras se unem. Não há um único erro em nenhuma delas, nenhuma contradiz a outra. Agora, as pessoas dizem que sim. Eu ofereci 1 ano de salário para qualquer um que me mostrasse onde a palavra se contradiz. Ela não se contradiz. Se o faz, não serve para mim. Tem que ser exatamente a verdade. Pois bem, Deus vai julgar o mundo por algo. Se ele o julgar pela igreja, então por qual igreja? Porque uma é diferente da outra. Mas ele vai julgá-lo por Jesus Cristo. A Bíblia diz isso, e Cristo é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele o julgou nos dias de Noé, e o julgou nos dias de Moisés. Ele o julgou a cada dia, e em seus dias, e até hoje, pela mesma palavra prometida para aquela era. Ou cremos nela, ou não cremos nela. Mas ele é responsável por tornar a sua palavra correta. Vocês sabem, em Mateus, ali diz isso, que, embora ele tivesse feito tantas coisas, ainda assim as pessoas não conseguiam crer, porque Isaías diz, eles têm coração, mas não podem entender, olhos, mas não podem ver, ouvidos, mas não podem ouvir. Isso tinha que ser cumprido. E assim, isso também tem que ser cumprido. Eles seriam obstinados, altivos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, caluniadores, incontinentes e sem amor para com os bons, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela, o poder do Deus de que eles têm a aparência. Que coisa triste! E se isso fosse você? Pense em um homem ou mulher que não consegue crer nisso. E se fosse você? Pense nisso. É de se ter pena, não de se desprezar, mas de se ter pena. Certamente é a verdade. Observem agora. Hoje vou fazer o que chamaríamos por alguns minutos agora, antes de orarmos pelos enfermos. E vamos tentar sair daqui nos próximos 40 minutos, se possível. Mas primeiro quero tratar de um pequeno julgamento. E agora o caso está hoje em julgamento neste tribunal. Assim, pois, se vocês me ouvirem com atenção e se concentrarem no que estou tentando dizer, não demorará muito. O caso é as promessas da palavra de Deus versus o mundo. Agora, um caso não pode ser julgado a menos que seja por alguma causa. Você tem que apresentar o caso. E o caso que será julgado nesta sala do tribunal, nesta tarde,
Então, eu recomendo que cada um de vocês ouça o caso. E agora, o caso é as promessas da palavra de Deus versus o mundo. E a causa da acusação é uma quebra de promessa. Vocês conseguem me ouvir bem? Levantem as mãos, vocês que estão por aí, por toda parte agora, se vocês conseguem ouvir. A acusação é uma quebra de promessa. Deus fez uma promessa e não a cumpriu. A palavra de Deus fez uma promessa, então ele está sendo trazido para um processo judicial, quebra de promessa. Agora, o promotor sempre representa o Estado, se eu entendo bem de tribunais. Então, o promotor, neste caso, está representando o mundo, e o promotor é Satanás. Ele representa o mundo porque o mundo lhe pertence. E ele está representando o mundo, e ele é o seu promotor. O réu, neste caso, é o Deus Todo-Poderoso. E agora o réu tem sempre uma testemunha de defesa. E a testemunha de defesa, neste caso, é o Espírito Santo. E agora vamos... E o promotor também tem algumas testemunhas no caso, e eu vou nomeá-las. E uma delas é o senhor incrédulo, a próxima é o senhor cético, e a próxima é o senhor impaciente. Esses são os que vão tentar obter a sentença contra Deus. Agora, temos todos os personagens chamados agora, e estamos no tribunal. Portanto, vamos chamar o tribunal à ordem. Muito bem. A ordem é: o tribunal é chamado para modificar, ou melhor, para ordenar. E o promotor agora vai chamar a sua primeira testemunha para prestar depoimento. E a sua primeira testemunha a depor é o senhor incrédulo. E a sua queixa é que a promessa da palavra de Deus não é totalmente verdadeira. Essa é a queixa dele. É a primeira testemunha. Ele afirma que é um crente, embora não seja, mas ele afirma que é. E ele afirma que ele estava assistindo aqui há algum tempo a uma suposta reunião do Espírito Santo, onde as pessoas estavam impondo as mãos sobre o povo e citando seus direitos bíblicos para fazer isso. Lendo o texto de Marcos 16, onde acabei de ler, imporão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. O senhor incrédulo testifica e diz que eu tive as mãos deste, que era chamado de pregador cheio do Espírito Santo, impostas sobre mim, de acordo com Marcos 16, a promessa que Deus fez. E o homem dizia que era um crente, e muitos afirmavam ter sido curados. E ele impôs as mãos sobre mim, e isso foi há 2 meses, e nada aconteceu. Portanto, a promessa não é verdadeira. Muito bem. Pedimos ao senhor incrédulo que se retire. O promotor Satanás chama sua próxima testemunha. A próxima testemunha que se levanta é o senhor cético. Agora ele depõe. Ele afirma: fui a uma igreja. Eu estava enfermo e fui a uma igreja que supostamente tinha um pastor piedoso, que tinha uma fé na palavra de Deus. E ele tinha um pequeno frasco de óleo sobre sua mesa, e todas as pessoas que chegavam, que queriam receber oração, ele os ungia com óleo, lendo a promessa da palavra de Deus em Tiago 5,14. Leu a palavra e disse: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E então ele disse: um pastor, de quem eu tinha ouvido testemunhos de outras pessoas, me ungiu com óleo, lendo a Escritura para mim, da promessa de Deus. E isso já faz mais de 1 mês, e ainda estou tão doente quanto estava quando ele me ungiu. Portanto, essa é a queixa dele, que o senhor cético se retire. E o promotor, Satanás, chama sua próxima testemunha. Sua próxima testemunha é o senhor impaciente. Esse é um velhaco, vem? Desculpe-me essa expressão, vem? Ele deixa você tão nervoso que você não sabe o que está fazendo, compreende?
O senhor impaciente, ele afirma que um dia, enquanto lia a Bíblia, todos estes afirmam ser crentes. E ele afirma que estava lendo a Bíblia e se deparou com a passagem de Marcos 11, 22 e 23, onde o próprio Jesus fez a promessa que, em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. E novamente ele diz: tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Agora ele diz: tenho sido um aleijado dos pés, coxo, por cerca de 30 anos. E eu aceitei essa promessa há 5 anos, e nada aconteceu desde então. Ainda estou tão aleijado como sempre fui. E assim, agora o promotor, então ele se retira. Agora, o promotor tem que demonstrar o caso. Então o promotor, que é Satanás, diz ao público: essas pessoas afirmam ser crentes, e Deus não tem justificativa para colocar tais promessas precipitadas em sua palavra quando ele não as sustenta. Vejam, ele está acusando Deus. Ele colocou essas promessas em sua palavra para seus filhos crentes. E seus filhos crentes vieram aqui e testemunharam que aceitaram essa afirmação que ele fez em sua palavra como sendo a verdade, e eles não obtiveram nenhum resultado disso. Portanto, ele está acusando Deus, tentando conseguir uma prova contra ele, para dizer que Deus colocou algo em sua palavra para seus filhos crentes e não cumpre o que prometeu. Além disso, ele, o promotor, também afirma que ele é injusto ao fazer tal promessa às pessoas, aos seus filhos crentes, e não é capaz de cumprir o que ele disse que faria. Agora, o promotor está apresentando aqui um caso difícil contra o acusado. Ele não é capaz de respaldar isso, porque temos testemunhas aqui, segundo as quais ele não cumpre a palavra que prometeu. E o promotor continua falando. O acusador, que é Satanás, diz: no entanto, Deus promete que todas as coisas são possíveis aos que creem. Deus diz isso em sua palavra. O promotor está encerrando seu caso agora. Vejam, ele acha que conseguiu, porque as 3 testemunhas que depuseram fizeram-no de acordo com a Escritura e citaram as Escrituras corretamente, e tudo da maneira que fizeram. E agora o promotor também está confirmando esses pequenos lugares onde Deus promete que todas as coisas são possíveis aos que creem. E mais, novamente o promotor, Satanás, fala e diz: Deus afirma estar vivo depois de ter sido crucificado. Ele afirma que ainda está vivo. E também ele afirma em sua escritura, Hebreus 13, 8, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele não é capaz de sustentar ou respaldar o que promete. Ele está batendo nisso com muita força para que não haja uma chance de sair disso. Ele não é capaz de fazê-lo. Deus não pode cumprir sua palavra. Outra coisa, ele assegura que está vivo dentre os mortos. Ele afirma também em João 14, 12, que aquele que crê em mim, as obras que eu faço, também as fará. Ele não foi capaz de sustentar isso. Ele também disse na Escritura: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis.